É por isso, irmãos, que nós não temos o que temer. De fato, em nosso país estamos vivendo situação muito delicada, com perspectiva de aumentar essa delicadeza. Mas não devemos temer. Nada nos separará do amor de Cristo. Não será governo nem desgoverno que nos separará do amor de Cristo. Então que a gente simplesmente testemunhe o que é crente em uma situação de crise. Só isso. É só esse papel da igreja. É viver em santidade devida. E deixa o resto com Deus. Então, nada nos separará.
Pastor Joãozinho, de microfone. Senhor Deus, obrigado por esse momento, felicidade e alegria em Tua presença, onde podemos entoar louvores ao Teu nome. Que nossos louvores possam subir até a Tua santa presença, Senhor, possa ter recebido como louvor que saiu do nosso coração, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Temos pouca gente hoje. Espero que não seja por causa da abertura do São João em Campina Grande. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Isso não fica aqui na frente, né? No livro de 1 Coríntios, carta de Paulo, primeira carta de Paulo, aliás, onde ouviu-se primeiro, fazer como o Chico Anísio, ouva-se segunda. Então é segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, nós vamos ler no capítulo 12, os versículos de 7 a 10. Já falamos em outras ocasiões aqui sobre esse mesmo texto e tratando do mesmo assunto. Como é um assunto recorrente, é necessário que a gente lembre de vez em quando. Nós vamos tratar da suficiência da graça de Deus diante do sofrimento. Nós temos situações de grande sofrimento quase sempre, porque estamos num mundo caído e a doença faz parte dessa queda. A doença faz parte do que Deus determinou desde o início. Nós temos aqui na igreja 3 pessoas que há bem pouco tempo, e ainda há caso em que ainda está em tratamento, 3 pessoas com câncer. Uma igreja pequenina como a nossa, 3 pessoas com tratamento de câncer. Uma já terminou o tratamento, graças a Deus, segundo os exames, está em ordem. A outra, Margarete, minha esposa, também fez a cirurgia, já fez todos os exames posteriores e, novamente, pela graça de Deus, não será necessário nem quimioterapia, nem radioterapia, nem hormonoterapia, nem uma pia. Então, graças a Deus, está em ordem. E temos a irmã Malha, que ainda está se recuperando, já fez todas as sessões de quimioterapia, já fez todas as sessões de radioterapia e agora vai fazer a última parte do tratamento. Mas está bem, hoje de manhã ela esteve aqui conosco. Então, são sofrimentos que nos afligem e por vezes nós desanimamos a causa de blasfêmia. Que Deus é esse? Então nós queremos lembrar, nesse caso aqui, não é a primeira vez que nós falamos sobre esse assunto, repito, para lembrar a suficiência de Deus, a suficiência da graça de Deus diante do sofrimento. 2 Coríntios 12, de 7 a 10, todos conhecem esse texto. O texto que fala do tal espinho da carne de Paulo. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus nos ajude, nos abençoe no entendimento e na interiorização dessas verdades na gente, para que a gente possa viver, mesmo diante de qualquer sofrimento, de qualquer situação, certos de que estamos debaixo da graça de Deus. Então, irmãos, esse texto nos fala de sofrimento. O grande sofrimento de Paulo, o tal espinho na carne. Também nos fala de súplica, Paulo suplicando a Deus que lhe tirasse esse sofrimento. E também nos fala da graça de Deus, mesmo sem tirar o sofrimento. Porque essa graça é maior do que o sofrimento. Que no fundo também é graça.
Vamos ver isso aí. Então, em princípio, esse texto joga por terra todas as pregações que assistimos na televisão, que assistimos nas igrejas, presenciamos, nas quais os pregadores ensinam que sofrimento não faz parte da vida do cristão. Porque nós somos filhos de Deus, e Deus não quer que nós soframos. Quantas vezes a gente escuta isso? Quantas vezes nós escutamos essa heresia dentro das nossas igrejas? Irmãos, isso não é verdade. Como veremos nessa exposição, não é isso que a Bíblia ensina. Conforme lemos nesta palavra aqui, Paulo foi acometido por uma doença que ele chama de espinho na carne, não sabemos o que é. Pelo que ele pediu 3 vezes que Deus o livrasse dessa dor, dessa doença, que era humilhante para ele diz isso. Mas o Senhor rejeitou as suas orações. Versículos 7, 8, aliás, por causa disso, porque esse sofrimento me esbofeteava, isso quer dizer, me humilhava. Esse sofrimento, essa doença me humilhava, me esbofeteava. Aí eu pedi por 3 vezes que o Senhor afastasse de mim. E o Senhor rejeitou a minha oração. Não retiro coisa nenhuma, não. Fique doente. A minha graça te basta. Então, eu já disse para os irmãos aqui várias vezes, esse versículo aqui, e tantos outros que tem na Bíblia, também denuncia um cântico herético que foi cantado com tanto Espírito Santo dentro das igrejas. Deus não rejeita a oração. Rejeita sim. Isso é mentira. Esse cântico, as 4 primeiras frases dele, todas as 4 são mentira, heresia. Todas as 4. As 4 primeiras frases do cântico são heresia. E a gente cantou nas igrejas, eu vi tanto na nossa igreja, meu Deus, está errado isso. Mas fazer o quê? Está errado isso. Então Deus rejeita a oração sim. Lá em Jeremias, por 3 vezes, Jeremias orando, ele diz, não ore mais, não ore mais. Eu não vou atender sua oração, não ore mais. Ele rejeitou as orações de Davi, uma semana orando e jejuando por causa do filho, não, vai morrer o menino, pronto. Então isso é mentira, presta atenção, isso é mentira. A gente tem que entender isso. Como acabamos de ler, Deus rejeita a oração sim. Segundo está escrito em 1 João 5,14, Deus atende a oração quando oramos segundo a sua vontade. Deus não faz a nossa vontade. Ele faz a vontade dele. Então as pessoas dizem, não, mas está escrito pedir e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai. Para quem Jesus estava dizendo isso? Para os seus discípulos. Ele não estava dizendo isso para todo mundo, não. Ele estava dizendo isso para os seus discípulos. E os seus discípulos vão orar como convém. Até porque ele ensina a orar como convém. Oração não muda Deus, não. Para quem não sabia disso, fique sabendo. Deus é eterno. Então, irmão, nós precisamos entender. Muitos ensinamentos da igreja que nós ouvimos nas nossas igrejas estão errados. Estão errados. É preciso entender o que está escrito. Deus rejeita a oração sim. Só atende a oração se as orações forem feitas segundo a sua vontade, não a nossa. Não é isso que nós dizemos? Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Só que a rigor, o que está no nosso coração é, seja feita a nossa vontade e autenticada lá no céu. Deus só ouve e atende os nossos pedidos, repito, se forem feitos segundo a sua vontade. Ou seja, tudo que pedimos a Deus em desacordo com a sua vontade, Ele rejeitará. Porque Ele é justo, Ele é santo, Ele é fiel à sua palavra. E livrar alguém de sofrimento nem sempre é da vontade de Deus. Há casos em que foi Ele quem pôs o sofrimento, como é o caso de Paulo. Adiantava todas as igrejas que Paulo fundou orarem por ele? Não, não adiantava. Porque foi Deus quem botou aquele sofrimento nele. Exatamente como bênção, para que ele não se ensoberbecesse. A doença foi bênção. Paulo era um arrogante, como qualquer fariseu. E Deus o deixou humilhado o tempo inteiro. Então, meus filhos, se foi mesmo o Senhor Deus quem impôs determinado sofrimento a alguém de acordo com o seu propósito, temos que orar? Sim, Deus mandou a gente orar. Agora, se Ele vai atender a oração, é outra história. Ele mandou que a gente ore. No caso de Paulo, repito, não adiantava alguém orar por ele. No caso do Senhor Jesus Cristo, adiantava alguém orar para dizer o Senhor Jesus Cristo não ir para a cruz? Não, não adiantava.
Adiantava alguém orar para que ele não passasse tudo que ele passou? Não, não adiantava. Isso foi cumprimento de profecia. Então nós temos que saber qual é o propósito de Deus, inclusive nas doenças. É entender que a suficiência da graça de Deus é o que nós precisamos. É muito maior do que o sofrimento, é muito maior do que a doença. Então vamos aprender mais. O que é que as Escrituras nos ensinam sobre o sofrimento e sobre a graça de Deus, que não evita o sofrimento, mas nos concede graça para que possamos suportá-lo. Aliás, às vezes é Ele mesmo quem põe o sofrimento. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos saber que os sofrimentos são comuns a toda a criação. Foi Deus quem impôs isso lá na queda de Adão. Maldita é toda a terra por tua causa. Todos os acasos e abrolhos. Entenda-se aí doenças e o que for no meio também. Inclusive o ser humano, capítulo 8 de Paulo, ele diz que toda a criação geme a um só tempo, esperando pela redenção. E nós também gememos, esperando por essa redenção. E até o Espírito Santo geme em nós, conosco na oração, esperando a redenção. Então isso é toda a criação, está sujeita a isso. Foi Deus quem entregou a criação a esse sofrimento. Foi Deus. Precisamos entender isso. Não há quem possa negar essa realidade, isso é decreto de Deus. Eu brigo com os irmãos aqui que têm medo de morrer. Você tem medo de morrer por quê? Você não é crente, não? História é essa? Morrer não quer dizer se encontrar com Cristo? Então por que você tem medo de morrer? Por que está com medo de se encontrar com Cristo? Isso é para ser questionado. A pessoa que morre de medo de morrer é para questionar. Vem cá, por que eu estou com medo de morrer? Isso não quer dizer que eu estou com medo de me encontrar com Cristo, não? O justo juiz? Sim. Sim, a resposta é sim. Eu estou com medo de me encontrar com o justo juiz. É esse o motivo final que está lá dentro do seu subconsciente. Quem é crente e sabe que vai se encontrar com Cristo, não tem medo de morrer. Olhe, meus filhos, sabemos que a partir de Adão e Eva, o Senhor Deus sentenciou, inclusive o sofrimento do parto aumentará. O homem agora vai ter que ralar para conseguir o pão. Nada disso tinha. Foi Deus quem sentenciou isso. Foi o diabo não. Foi Deus. Gênesis 3, 16 a 19. Foi Deus que sentenciou isso. Está tudo certo. Eu só tenho que entender que eu estou sob a graça de Deus. Ou não. Se eu estiver sob a graça de Deus, eu aguento qualquer coisa. Toda vez que alguém me pergunta sobre a grande... Pastor, esse negócio da grande tribulação, eu digo, não me interessa. Eu digo, não me interessa isso. O dia que ela chegar, eu passo por ela. Pronto. Deus não garante que a gente passa? Jesus não disse, inclusive, por causa dos eleitos, ele abreviará a grande tribulação. Então eu não tenho medo nenhum disso, não. Pode ir. Trem cheio de cão aí, com tribulação, que ele bem entender. Deus não está comigo? Então pronto, eu não tenho medo. O próprio Paulo, aqui no capítulo 11, do 23 ao 27, nós lemos o 12. Lá no 11, atrás um pouquinho, do 23 ao 27, antes de falar sobre esse tal espinho na carne que o atormentava, ele nos dá uma lista de terríveis sofrimentos pelos quais ele passou. Prisões, açoites, perigos de morte, varadas, apedrejamentos, naufrágio. E ele era filho de Deus. Mais ainda, era um apóstolo de Jesus Cristo. Como é que ele passou por tudo isso? Como se explica essas pregações de hoje, que filho de Deus não pode, não adoece, não sofre? E Paulo, ela não era filho de Deus? Qual é o ensinamento do próprio Paulo lá em Atos? Não importa que soframos por causa do Evangelho. Como é que essas pregações é o que se dá hoje em qualquer igreja quase? Então, irmãos, para Deus em sua infinita sabedoria, era necessário que Paulo passasse por sofrimentos terríveis e comuns na esfera da criação, para que fosse aperfeiçoado, santificado na esfera da redenção. Repito, Paulo era um arrogante fariseu. Todo mundo que não conseguir ver isso na Bíblia, não sabe interpretar a Bíblia. Paulo era um arrogante fariseu, inclusive depois de convertido. Pois Deus o quebrou, exatamente para ele deixar de ser arrogante, pretensioso. Paulo brigou com Barnabé, que era o seu tutor, por picuinha pessoal, mostrando a sua arrogância. Depois ele entendeu e aprendeu com as pisas que Deus deu nele, mas ele era arrogante. Então Deus usou o sofrimento temporal
para santificar Paulo na esfera espiritual, na esfera da eternidade. Foi Deus quem mandou o sofrimento. Em todo o texto bíblico, há uma lista interminável de crentes fiéis, filhos de Deus, homens santos, que passaram por grandes sofrimentos. Portanto, devemos entender o sofrimento como parte integrante da existência humana pecadora, conforme os desígnios e propósitos de Deus. Temos que ter medo de sofrimento, temos que entendê-lo, só isso. Segundo lugar, aprendemos que, de acordo com o decreto eterno de Deus, o sofrimento tem diferentes origens, assim como diferentes propósitos. Por desconhecer que o sofrimento faz parte da existência humana pecadora, independentemente de ser filho de Deus ou não, muitas pessoas apregoam que o sofrimento sempre vem como consequência de algum pecado específico. O homem está com câncer de próstata, vai ver que ele estava adulterando. Isso é comum de ouvir isso, eu já ouvi isso tantas vezes. Está com câncer de próstata, fulano de tal, vai ver que ele estava adulterando. Isso é desconhecimento da Bíblia, irmãos. Isso não é verdade. Embora a Bíblia relate casos da espécie em que houve doença específica por causa de pecado específico, são raríssimos os casos. Ao contrário de outras causas de sofrimento que são abundantes no texto bíblico, simplesmente causas naturais de um mundo caído. Em Hebreus 11, 36 e 37, por exemplo, nós vemos que, juntamente com os heróis da fé ali relacionados, o escritor fala de outros que, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pelos e de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Nuvem de testemunhas de Deus, está escrito lá. Então o sofrimento desses homens serviu de testemunho de Deus. E o sofrimento desses homens, contrário ao que se ensina, não foi por causa de pecados específicos dele. Muito pelo contrário. Todo esse sofrimento, repito, foi chamado de bom testemunho. Assim como o de Paulo também. No caso do espinho na carne de Paulo, que ele causava tanto sofrimento, vemos claramente no texto que não foi por causa de algum pecado específico. Pelo contrário, foi para evitar um pecado específico. A soberba, a arrogância. E também serviu de bom testemunho de Paulo, como ele dá esse testemunho dele o tempo todo. Portanto, queridos, temos que aprender isso. O sofrimento, ele tem também diferentes origens, diferentes propósitos de Deus. Nós só temos que saber qual é a vontade de Deus nessa história. Eu conheço um pastor que ouvi ele dizer, não foi só para mim, não, ele disse na igreja, que toda vez que ele começava a se desviar mais do que o normal, digamos assim, Deus o atacava na saúde. Ele disse isso para a gente na igreja mais de uma vez, foi meu pastor. Todas as vezes que eu começo a farrapar, como se diz, a pisar mais longe do que devia, Deus me ataca a minha saúde. Então, irmãos, em terceiro lugar, nós aprendemos nesse texto que Deus é soberano sobre o sofrimento. O sofrimento é de Deus, não é do diabo não. Aliás, o diabo também é de Deus. Observe que o tal espinho na carne, que tanto afligia Paulo, era um emissário de Satanás. Como ele diz, ele tem um espinho na carne para que me esbofeteasse com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Essa palavra mensageiro aqui é anjo. Para quem não sabe, é a mesma palavra anjo. O anjo lá do Apocalipse, o anjo da igreja, é essa mesma palavra aqui, mensageiro. Lá em Malaquias também está dizendo que o sacerdote é o mensageiro de Deus para transmitir a palavra de Deus. Pois aquele mensageiro lá é anjo, tá a mesma coisa. Palavra anjo. Muito bem, irmãos. Então, nós temos que aprender isso. Era um emissário de Satanás. Isso, obviamente, não quer dizer que Satanás estivesse a serviço de Deus de boa vontade. Claro que não. O que ele queria era detonar Paulo, como ele fez com Jó também.
O que ele queria era detonar Jó, mas quem mandou? Deus. Ele estava a serviço de Deus, mesmo sem querer, mesmo sem saber. Estava a serviço de Deus, para santificar Jó. Pois aqui também, para evitar que Paulo se ensoberbecesse, ele manteve Paulo doente, tentando detonar Paulo. Mas só ia até onde Deus permite, até onde Deus determina. Paulo sabia disso. Satanás estava afligindo Paulo, porque ele é homicida desde o princípio, Jesus ensina isso. Porque ele é destruidor, a Bíblia ensina isso. E o que ele queria, com certeza, era detonar Paulo, e o apóstolo sabia disso. Paulo sabia que Satanás estava agindo contra a sua vida, mas também sabia que Deus, o Deus soberano, estava por trás de tudo isso, a ponto de usar a ação maligna de Satanás, para que ele obtivesse bênção, a bênção de não cometer o pecado da soberba, como está escrito aqui no capítulo 7. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que eu recebi anteriormente. Estive no terceiro céu. Esse terceiro céu, para quem não sabe, eles tinham uma ideia de 3 céus na época. Esse céu, a abóbada que a gente vê, para todo canto que a gente vê, ele está fechando com um tapa-bolo em cima da terra. Aliás, houve muito tempo que se pensava que a terra era tipo uma prancha com a abóbada dessa em cima. Muito tempo a humanidade pensou isso. Até os navegadores pensavam nisso, que eles iam chegar num ponto que terminava a Terra. Esses navegadores, já Cabral e Companhia Limitada aí, ainda pensavam mais ou menos assim. Então, tem o primeiro céu, tem o segundo céu, que é o infinito, azul, que a gente não enxerga, e tem o terceiro céu, onde está o trono dos deuses. É assim que o povo sempre pensou. Inclusive Israel, o trono de Deus, Jeová, é o terceiro céu. Então Paulo está dizendo, quando ele diz que estive no terceiro céu, ele esteve lá, no trono de Deus, ouvindo de Jesus, palavras inefáveis que não se pode dizer. Aí, para que eu não me ensoberbecesse mais ainda do que já era, porque era o fariseu, foi-me posto esse espinho na carne, emissário de Satanás, para me esbofetear. É isso que ele está dizendo aqui. Então ele sabia de tudo isso. Paulo sabia de tudo isso. Foi através de um sofrimento infligido pelo próprio Satanás que Paulo aprendeu a considerar a soberania de Deus e a suficiência da sua graça. Esta é a ação pedagógica do sofrimento, irmãos. Deus ou permite, ou nos inflige, ou Ele mesmo nos impõe o sofrimento, a fim de que saibamos que Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o sofrimento, e é o dono da graça para que suportemos esse sofrimento. Paulo sabia disso. Precisamos considerar que quando estamos passando por sofrimento, o Deus que permite ou nos impõe o sofrimento é o mesmo Deus que nos concede a graça para suportá-lo. O Deus que nos impõe a dor é o mesmo Deus que nos dá o alívio para a dor. Vemos lá no Velho Testamento, Êxodo, Moisés, Senhor, eu sou fraco, eu não sou de muita fala, como é que eu vou falar? Deixa de besteira, rapaz. Quem é que faz o que fala? Quem é que faz o mudo? Quem é que faz a boca? Não sou eu. Eu não estou mandando você ir. Lá no cântico de Moisés, em Deuteronômio, em seu cântico Moisés expôs quem era Deus a esse povo todo. E em dado momento Deus diz através de Moisés: eu firo, eu saro a ferida, eu mato, eu faço viver. Eu sou o Senhor e ninguém pode livrar da minha mão. Esse é o meu Deus. Eu tenho lá medo de doença, se Ele é o dono da doença. Na verdade, vocês sabem que eu vivo morrendo aqui e não morro nunca. Já tenho mais hora de centro cirúrgico do que urubu de voo. Então não tenho medo. Margarida tem muito mais medo do que eu das minhas doenças. Eu não tenho, não. Eu tenho medo de sofrer, porque aí você às vezes não aguenta o sofrimento, porque a gente é fraco mesmo. Mas... Então, meus filhos, prestem atenção. É esse o Deus da Bíblia. A graça de Deus é muito maior do que o sofrimento é dele também. Quando Paulo entendeu o motivo do espinho na carne, que era para que ele não se soberbecesse, que era para que ele fosse esbofeteado mesmo, ele parou de pedir ao Senhor que o livrasse daquele sofrimento. Ele pediu 3 vezes. E passou a considerar esse sofrimento como algo essencial à sua comunhão com Deus, à sua santificação, a ponto de dizer, versículo 9: então ele me disse:
a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o apóstolo concluiu: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meu Deus do céu, que conhecimento de Deus. Quando Paulo ensina lá em Coríntios que nós passamos por tribulações, que Deus nos dá conforto nessas tribulações, para que com esse mesmo conforto que nós já tivemos nas nossas tribulações, nós possamos confortar outros irmãos que agora estiverem passando por aquelas mesmas tribulações. Meu Deus, que conhecimento da graça de Deus nas nossas vidas. Então, quando eu passo por um sofrimento, Deus me sustenta nesse sofrimento, me dá conforto, me dá graça, de sorte que quando eu superar esse sofrimento e algum irmão estiver passando por aquele mesmo sofrimento, eu estou capacitado agora a suportar esse irmão, no sentido de dar-lhe suporte. E até suportá-lo também se ele ficar muito, digamos assim, enjoado na sua doença. Suportá-lo nos dois sentidos. Suportar, aguentar a sua fraqueza e suportar servir de suporte na sua fraqueza. Que coisa linda, irmãos! Que coisa linda! É claro que nós devemos rogar a Deus para nos curar de doença, é claro. Estou dizendo aqui que não, toda é bênção, agradeça a Deus. Não é esse o caso, não. Nós devemos pedir sim, nós devemos interceder por nossos irmãos que estejam sofrendo. Porém, se Deus não nos atender, ao invés de blasfemar contra Deus, estejamos certos de que se Deus não tirou o espinho, se Deus não livrou o irmão daquela doença, é porque ele precisava daquela doença. E eu precisava orar mais. Eu não posso desanimar nas minhas orações. Eu não tenho qualquer responsabilidade se Deus vai atender ou não a minha oração. A minha responsabilidade é obedecer o que Deus mandou. Ore pelo seu irmão. Se ele vai curar ou não, não é da minha conta. Se ele vai converter ou não algum parente meu, isso não é da minha conta. Da minha conta é orar, é interceder e testemunhar. Isso sim, é da minha conta. Então, no caso do sofrimento, irmãos, se Deus não o curou, é porque, com certeza, há um propósito para esse sofrimento na vida daquele em quem Deus permitiu a doença. E um dos propósitos é para que entendamos que a graça de Deus é sempre maior do que o sofrimento. Estejamos certos, irmãos, de que se Deus não nos dá tudo o que pedimos, isso está na Bíblia, sem nenhuma dúvida, Ele nos dá tudo de que necessitamos. Jesus disse isso. Deus nos dará tudo de que vocês têm necessidade. Ele não sustenta um pardal. Estejamos certos de que Deus nos dá muito além do que pedimos e pensamos, como Paulo explica em Efésios 3, capítulo 3, versículo 20 e 21. Só que quando a gente dá esse versículo, Deus nos dá muito mais do que pedimos e pensamos. Sempre, sem exceção, nós estamos pensando em coisas boas. Todo mundo está escutando aqui, sabe que eu estou dizendo a verdade. Então, quando a gente usa esse versículo para alguém, meu irmão, Deus nos dá sempre muito mais do que pedimos e pensamos. Sempre nós estamos pensando em alguma coisa que seja boa para nós. Nunca nós estaremos pensando que Deus nos dá muito mais do que pedimos e pensamos, uma doença, por exemplo. Eu nunca pensei que Deus fosse me dar uma doença. Pois dá. E Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo tinha certeza de que isso que ele disse, Deus sempre nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, seja a nosso favor, seja contra nós, de acordo com o nosso julgamento limitado. Paulo sabia disso. Ele tinha esse discernimento tão claro a ponto de dizer que se gloriava nas fraquezas, se gloriava nas doenças. Ele sabia que isso vinha de Deus. E sabia que isso era para o seu bem. Para que sobre ele repousasse o poder do Senhor, de sorte que na sua fraqueza fosse evidenciada a força de Cristo para louvor da sua glória. Versículo 9 e 10. Já disse. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, esse pois aqui é o que ele concluiu de tudo. Eu concluo, portanto, e mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse homem que sabia o que é que quer dizer, ele nos dá muito mais do que pedimos e pensamos. Quando ele disse isso, ele não estava pensando em só coisa boa para nós, não. Está aqui, ó. Até nas perseguições, nas injúrias, nas angústias, no sofrimento, eu me glorio. Isso é força de Deus em mim. Isso é poder de Deus em mim. Quem é o crente que pensa um negócio desse? Eu digo para os irmãos, como eu tenho inveja desses santos da Bíblia. Inveja no bom sentido. Que conhecimento esses homens tinham de Deus. Eu estudo a Bíblia, estudo muito. Os irmãos que me conhecem mais de perto sabem disso. Eu perdi 15 anos fora da igreja, no Banco do Brasil. E eu tenho que recuperar esses 15 anos. Os 15 anos são 15 anos. Uma vez uma irmã no estudo sentava bem ali, eu aponto para ali porque ela sentava bem ali. Pastor, o senhor parece que tem pressa. E parece não, eu tenho pressa. Eu tenho pressa em lhe ensinar. Perdi 15 anos, irmãos. E é necessário recuperar. E quanto mais eu estudo, mais envergonhado eu fico de Deus, porque eu não o conheço, como esses homens conheciam. E fico mais angustiado de perceber que a igreja conhece quase nada. E mais angustiado ainda em perceber que nem quer aprender. Isso na grande maioria dos casos. Raríssimos irmãos de qualquer igreja estão interessados em aprender a palavra de Deus. Aprender quer dizer estudar. Quem é que quer estudar? Aprender quer dizer ser ensinado. Quem é que quer ser ensinado? Eu já sei. Aqui nós temos gente que não vem para os estudos bíblicos porque acha que já sabe. Na nossa igreja. Não vem, eu já sei isso aí. Pois é, eu que sou o pastor e que estudo feito doido todo dia, o dia todo, ainda não sei, mas a pessoa acha que sabe. Então, meus filhos, prestem atenção. O apóstolo Paulo tinha esse discernimento tão claro de que a graça de Deus supera o sofrimento, de que a graça de Deus ela é mais do que suficiente diante de qualquer sofrimento, de que o que Deus nos dá, muito mais do que pedimos e pensamos, envolve qualquer coisa e não aquilo que nós entendemos como benefício para nós, coisas boas para nós. Não, pode ser coisas ruins para nós, segundo o nosso entendimento. Aí quando nós entendemos quem é Deus, nós vamos entender como Paulo, que essa coisa ruim na verdade é graça. Não esqueçamos disso, queridos. Primeiro, os sofrimentos são comuns à criação de Deus, e quem impôs esse sofrimento foi Deus. Se o diabo é agente desse sofrimento, ele é agente de Deus. Segundo, o sofrimento tem diferentes origens, diferentes propósitos, de acordo com o decreto eterno de Deus. Nada acontece nesse mundo por acaso, nem por coincidência, nem pega Deus de surpresa. Terceiro, Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o sofrimento. Portanto, nunca nos esqueçamos. Precisamos trazer sempre à memória aquilo que nos pode dar contentamento, como Jeremias diz nas suas lamentações. Quero trazer à memória as coisas que me dão a certeza de Deus, aquilo que me dá esperança, a esperança da glória, a esperança do meu Senhor. Isso aqui é passageiro. Então que nós possamos trazer à memória que em qualquer circunstância, mesmo em meio ao sofrimento, a graça de Deus nos basta. Senhor, tira de mim esse sofrimento. Fique sofrendo, a minha graça te basta. Foi isso que Deus respondeu para o seu apóstolo. Para que o seu poder se aperfeiçoasse na fraqueza de Paulo. E Paulo entendeu isso. Nós temos um caso bastante ilustrativo também, Gideão. Com a sua ruma, como se diz aqui na Paraíba, com a sua ruma de soldado, Deus diz, não, vai dispensando, fique só com 300. Pronto. Você vai ganhar a guerra com isso aí para saber quem ganhou fui eu, foi você não.
Pois é, então aqui, fique doente. Não tem problema não. Fique doente. A doença é minha. A graça para suportar o sofrimento é minha. O poder para você trabalhar, mesmo doente, é meu. Isso é suficiente para você. O seu poder, seu doutor Paulo e qualquer um crente, se aperfeiçoa na fraqueza. Porque aí você vai mostrar que o poder que está em você é o poder de Deus e não o seu poder pessoal, humano, sua alta capacidade, inteligência, intelectualidade. O seu poder se aperfeiçoa exatamente na fraqueza, para que seja evidenciada a força de Deus na sua vida. Essa foi a mensagem a Paulo que ele transmite para nós. Esta é a mensagem de Deus para a sua igrejinha nesta noite. Então que ele mesmo a aplique em nossos corações. Amém.